Bom dia, pessoal. Essa então é uma aula de estatística descritiva, que pertence então à disciplina de epidemiologia da atividade física. Nessa etapa nós vamos falar então das variáveis quantitativas. Até agora a gente falou das variáveis que são categóricas, também conhecidas como variáveis qualitativas. E aí a grande diferença agora é que a gente vai passar por um conteúdo que aborda o início do debate de como se apresenta então essas variáveis que têm a característica quantitativa. A gente já viu os tipos de variáveis em outra aula, em outro momento, e agora então nós vamos descrever como funciona essa parte de estatística descritiva, ok? Vamos lá então. Para relembrar, então, existe uma divisão grande aqui dos tipos de variáveis. Nessa divisão, a principal divisão desse grupo é qualitativas e quantitativas. Dentro das quantitativas, nós ainda temos as variáveis que são consideradas discretas e contínuas. A gente já entendeu como é essa divisão. As variáveis quantitativas, elas são constituídas, então, por variáveis que têm uma aplicação de uma medida. Elas são consideradas variáveis numéricas, porque cada sujeito vai apresentar o seu próprio valor. A flutuação da variável entre os sujeitos ela é uma dinâmica diferente da variável qualitativa, que é configurada mais em categorias, enquanto a variável quantitativa é uma quantidade que vai apresentar lá, em alguns casos, essas casas decimais, em outros não, são contagens, como os casos das variáveis discretas. Mas a ideia aqui é que a gente institua então a diferença entre os dois a partir da execução, da utilidade dessas variáveis. Então, como a gente utiliza essas variáveis é uma das principais características da diferença entre qualitativa e quantitativa. Quando a gente fala em qualitativa, as variáveis qualitativas, sejam nominais ou ordinais, a gente costuma utilizar para descrever grupos ou categorias de sujeitos. Nesse caso, a gente apresenta os dados em um formato específico de frequência relativa e absoluta, e aí cálculos específicos de proporções, odds, prevalência e outras formas que eu já apresentei para vocês nas outras aulas. E quando a gente fala em variáveis quantitativas, eu vou antecipar aqui o que a gente vai ver hoje, nós vamos visualizar estes dados em um resumo de informação que a gente chama de medida de tendência central, ou então medidas de dispersão. As medidas de dispersão e tendência central apresentam uma variação, tem várias formas de calcular essas medidas, e nós vamos ver uma a uma hoje das principais formas. Para começar, nós precisamos revisar então essa variável e entender como que ela se constitui em uma avaliação. Então, um exemplo muito claro de uma variável que é quantitativa é a estatura. Quando medida, por exemplo, em centímetros, cada sujeito vai apresentar o seu próprio valor. Isso, claro, vai depender também das casas decimais. Este exemplo aqui nós temos os líderes de alguns países, são 10 líderes aqui de alguns países, e cada um com a sua estatura sem casa decimal. Mesmo assim, a maior parte dos sujeitos tem o seu próprio valor de estatura, que é diferente de um outro sujeito. Nós podemos observar, então, por exemplo, que a Angela Merkel e o Nicolas Sarkozy têm a mesma estatura, 168 centímetros, ou 1,68 m. Essa variação entre os sujeitos que é muito interessante de ser destacada e observada quando a gente fala, então, em variável quantitativa. Cada sujeito tem sua própria unidade numérica. E essa unidade numérica a gente pode brincar, trabalhar e explorar esta variável e depois também descrevê-la em um formato específico para tentar resumir os dados desses 10 sujeitos. Nós vamos ver quais são essas medidas agora rapidamente. Então, quando a gente fala em medidas de tendência central, nós podemos observar a primeira aplicação, que é a mais clara, a mais fácil e a mais utilizada, que é a média. Aqui está escrito como média aritmética, porque existem dois tipos de média pelo menos. Existem variações no cálculo da média que são identificados por nomes diferentes. A média aritmética é um cálculo que é proveniente então dos somatórios dessas unidades dos sujeitos desta variável, dividido pelo total de sujeitos avaliados, ou pelo total de avaliações que foram realizadas aí no caso. Então, se a gente pegasse a estatura do caso anterior, seria o somatório das estaturas dividido por 10, que é o número de sujeitos que contém a nossa amostra. Ao lado, nós podemos observar, então, que tem a mediana.
A mediana é uma medida de tendência central, perdão, que ela é utilizada para descrever onde está o centro, a posição central dos sujeitos. Então, qual o valor de estatura que ocupa a posição central quando a gente tem uma amostra como aquela de 10 sujeitos? Para encontrar essa posição, então, existem cálculos específicos e, na verdade, é até tranquilo de se realizar, é muito fácil. E encontrando a posição do sujeito que ocupa essa posição central, a gente usa a estatura dele como mediana. Então, neste caso, se a gente pegasse aqui um exemplo, né? Nós temos 5 sujeitos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tem 50% para cada lado. Então, a mediana seria a média desses dois sujeitos, porque é um exemplo de mediana quando o número é par, quando o total é par. Quando o total é ímpar, existe um número central que divide a amostra em duas partes, como está aqui, ó. 1, 2, 3, 4 para um lado, 6, 7, 8 e 9 para o outro, e a mediana é o número 5. Então, é uma posição. É uma posição. Quando a gente fala em medidas de tendência central, talvez a última medida interessante aqui é a moda. A moda é o valor que mais se repete, ó, exatamente o significado de moda. Moda, então, é o valor que mais se repete em uma unidade, em um plano amostral, em uma avaliação que tenha sido coletada. Então, a gente pode observar aqui um conjunto de valores, tem três números 4 que foram apresentados nesta coleta, então a moda é equivalente ao número 4. Quando a gente fala em média ponderada, a diferença é que serão estabelecidos pesos diferentes para cada tipo de perfil aqui de resposta que a gente está coletando, e depois isso tudo será dividido pelo somatório dos valores. Então, neste caso, existe aqui um peso diferente. Acontece muito quando a gente faz, por exemplo, provas que tem pesos diferentes. Essa prova vale 7, a outra vale 3, mas eu vou administrar a nota como se fosse 10, então eu multiplico 10 por 7 e assim por diante. A gente faz um cálculo para destacar que aquela prova valia mais ou menos na hora de fazer a média final para saber tua nota anual, por exemplo. Pois bem, vamos pegar estes itens aqui e agora nós vamos tentar explorar eles com calma, com detalhes, ok? Então, as medidas de tendência central, elas podem ser descritas como modelos de apresentação ou resumos dos dados quantitativos. Então, como a gente resume esses dados? Isso é importante, porque a gente está aqui tentando demonstrar, de alguma forma, uma grande amostra. Claro, eu fiz um exemplo com 10 sujeitos, mas imagine isso com 1.000, 100.000 sujeitos avaliados. Não vale a pena a gente gastar muito tempo escrevendo todos os dados. A gente faz resumo desses dados, ou a gente apresenta isso em algum formato específico. Então, a média ela é considerada a soma dos valores observados na amostra, dividido pelo número total de unidades observacionais. Unidade observacional, então, é aquilo que a gente chama de sujeito, ou sujeito amostral, que não é necessariamente uma pessoa. Pode ser também uma cidade, pode ser também um animal em estudo experimental. Então, depende do tipo de estudo, pode ser um objeto, unidade observacional. Então, você pode fazer média além das pesquisas com seres humanos. Quando nós estamos falando de epidemiologia da atividade física, a gente vai sempre levar como exemplo as pesquisas em seres humanos. Então, aqui nós estamos falando de seres humanos, são sujeitos. Então, esses sujeitos aqui, cada um tem o seu próprio valor, e a gente soma todos esses valores e depois divide pelo número de sujeitos. Representa, então, essa média representa um valor central que resume todos os valores da amostra. De alguma forma, ela está resumindo os valores da amostra. A mediana é uma medida de posição central. Quando os dados são ordenados, então é muito importante fazer isso, colocar em ordem crescente ou decrescente, tanto faz porque vai chegar na mesma conclusão. A mediana é o valor atribuído à unidade presente na posição que divide a amostra em duas partes iguais, de acordo com o número de sujeitos. Então, como a gente viu no exemplo da estatura, tem que ter 50% de sujeitos para cada lado da mediana. Tanto a média quanto a mediana podem ser expressas em uma equação. A equação da média, que é simbolizada aqui com esse x e um traço em cima, é o somatório, então, dos valores de cada sujeito, de todos eles, dividido pelo n, que é o número de sujeitos, enquanto a mediana, a gente encontra a posição central, então não é o valor da mediana que a gente encontra com a equação, e sim a posição, fazendo a equação n sujeitos mais 1 dividido por 2.
Então a gente encontra aqui qual que seria a posição da mediana. Quando a gente fala em moda, lá por final, a gente tem o valor que é observado com maior frequência na nossa amostra. Aqui fica 2Cs e 2Bs, não sei porquê, mas o que importa então é que a gente descreva as principais formas aqui de resumir os dados quantitativos. Vamos aos exemplos então. Então, nosso exemplo aqui, nós temos os sujeitos, que estão caracterizados lá de acordo com o país, que eles eram líderes, nem sempre é presidente, por isso eu estou falando do líder do país, ok? Irã, Germany, França, Itália, aqui era para ser Alemanha, ficou em inglês. Teve mais uma vez a Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e assim por diante. E cada uma das suas estaturas em centímetro está aqui do lado. É uma planilha do Excel, isso aqui é um recorte da planilha. A gente vai pegar essa equação e vai aplicar esta equação para estabelecer, para calcular qual é a média então desses sujeitos. Vamos pegar lá todos os valores, 158, 168, todos aqui, soma todos, dividir por 10 sujeitos, olha lá, o somatório foi 1.739, dividido por 10, a média foi igual a 173,9. Isso significa então que a média de estatura dessa nossa amostra de 10 sujeitos que eram líderes mundiais em algum país é de 173,9 centímetros. E aí a pergunta é, quais são os problemas ao utilizar a média como descritor de uma amostra? A gente vai observar alguns detalhes agora que são importantes. Então, nós traçamos a média aqui, essa linha verde é a média 173,9 centímetros. Alguns sujeitos ficaram abaixo da média e outros ficaram acima da média. Então, o primeiro fator que a gente pode observar é que existe um erro aqui da média ao descrever alguns sujeitos. Esse erro é pequeno e descrevendo o outro, esse erro pode ser um pouco maior. Eu coloquei esse ponto vermelho aqui, que é um traço que indica que a média está distante desse sujeito em um determinado valor que é maior do que esses outros valores. A gente vai ver que esse tracinho vermelho tem um nome específico. Nós vamos ver isso em breve. O grande problema da média é caso a gente adicione mais informações nessa nossa amostra que não tem tanta similaridade, que não é tão homogêneo a nossa amostra até então. Então, fiz um exemplo aqui, coloquei um sujeito muito alto, que está entre os 5 sujeitos mais altos do mundo, ou esteve. Ele tinha 2,36 m aqui na avaliação que eu considerei. Então, 2,36 m fez com que a média, quando ele foi incluído no grupo, fez com que a média passasse para 1,80 m praticamente. Na verdade, foi 1,79, ponto alguma coisa. Então, a média subiu aqui e aumentou a distância. Vejam novamente aqui, ó, a distância que era pequena passou a ser grande, bem maior agora, quando considerada então a inclusão de um sujeito. Imagina se a gente incluísse mais 3 ou 4 sujeitos maiores, ou então 3 ou 4 sujeitos bem menores do que o valor da média anterior. Então, isso significa que a média é influenciada pelos extremos e ela perde representatividade conforme os extremos forem em uma maior frequência, acontecer com mais frequência. Então, os extremos acabam sendo contaminando essa média. Isso significa que a média ela sofre uma influência desses valores extremos. Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente faz a avaliação e não observa muito bem quais são esses extremos. Claro que a gente vai ver formas de corrigir isso ao longo das aulas, mas a ideia aqui é mostrar que essa seria uma das problemáticas, então, da avaliação usando a média, ou do resumo de informação, da apresentação usando a média. Muito bem, se a gente extrair, imaginem que eu fiz um tracinho agora para todos os integrantes aqui dessa nossa amostra, extrair só esse tracinho e fiz essa informação aqui, ó. Quero que vocês observem que cada traço aqui, que é a distância então do sujeito para a média, a gente chama isso de resíduo ou erro à média. Então, quando a gente fala de uma média, nós podemos então estimar ou calcular o resíduo, que é a diferença entre o valor da variável que a gente coletou para cada sujeito e o valor da média que a gente calculou. É muito importante a gente observar que o somatório de todos os resíduos aqui seria igual a zero. Isso é muito importante, a gente vai ver logo na sequência na hora de fazer os outros cálculos. Então, toda vez que a gente calcula uma média, existe
um erro atribuído a essa média. Essa média pode ter resíduos grandes ou resíduos pequenos. Resíduos grandes significa que ela tem uma precisão ruim, ela não é tão representativa, e resíduos pequenos quer dizer que os sujeitos são mais homogêneos e a média está representando bem o grupo. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser um problema, porque pode todo mundo ser do mesmo tamanho, por exemplo, e aí nós não temos uma heterogeneidade na nossa amostra. Mas isso faz parte de um contexto geral de pesquisa. No momento, a gente precisa entender como funciona a média e para que ela vai ser útil na nossa análise estatística. Tudo bem. E a mediana? Como que fica? A mediana é uma posição. Se ela é uma posição, o que a gente precisa fazer é simplesmente contar quantos sujeitos tem e realizar a nossa equaçãozinha aqui, que é bem simples. N mais 1 dividido por 2, nesse caso foi 5,5 o resultado. E aí significa o quê? Que entre o quinto e o sexto sujeito é que está a mediana. Quando a gente faz a média destes dois sujeitos, a gente encontra o valor real da mediana. Então, a gente soma 174 com 171, que são as estaturas aqui do quinto e do sexto sujeito, quando a gente coloca em ordem, e o resultado a gente divide por 2, nós chegamos à mediana de 172,5. Então, essa é a estatura que indica a mediana dessa nossa amostra. Vejam que interessante, para cada lado da mediana tem que ter 50% dos sujeitos. E olha só que legal que acontece quando a gente inclui um sujeito a mais, o mesmo sujeito do outro exemplo. Quando a gente inclui esse sujeito a mais, a mediana não mudou muito, passou para 174 centímetros. Por quê? Porque o valor do sujeito no extremo não importa. O que importa para o cálculo da mediana é a quantidade de sujeitos e não o valor que ele representa. O valor que ele representa é simplesmente um indicador na hora da gente relatar a mediana, mas é uma posição, ok? E a moda é o valor que mais se repete. Então, nesse caso aqui, existem 3 sujeitos com a mesma estatura, 1,68 m, e esses 3 sujeitos, então, são a moda. Aqui tem outros 2 sujeitos que repetem a altura, mas não é o mais frequente, porque aqui tem 3. Então, se a gente fosse destacar de uma forma diferente esses dados, fazer um resumo diferente, a gente poderia falar que entre 10 líderes mundiais avaliados, a estatura mais frequente foi 168 centímetros. Não é uma informação muito útil, mas ela ajuda principalmente a mídia a destacar algumas informações e em alguns casos ela vai ser bem importante. Muito bem. Quando a gente fala em erro de medida, que foi o que a gente observou aqui, nós precisamos alertar quem está lendo o nosso trabalho, quem está observando os nossos dados, que é possível ter uma dispersão desses dados. Então a gente pode calcular novas medidas que são indicadores de quão dispersos estão os dados em relação àquela medida de tendência central que a gente observou até então. Então nós vamos começar pela medida de dispersão da mediana. Imaginem aqui que eu peguei essa informação aqui de 50% e 50% e só fiz um tombinho nela, deixei ela em pé e ela passou então para essa informação que está em pé agora. E olha só que interessante, a medida de dispersão referente à mediana chama-se intervalo interquartil. E ela é uma associação entre percentil e quartil que a gente vai observar agora como é construída. Então imaginem aqui que nós temos uma régua que indica que os sujeitos foram avaliados aqui em estatura e nós temos aqui os valores mínimo e máximo. Eu vou colocar aqui já todas as informações, mas eu vou voltando ao longo do tempo. Ó. Então nós temos um valor que é o mínimo e o máximo. Se a gente pegar essa régua que está aqui, colocar, essa aqui seria a menor estatura, 1,58 m, e aqui seria a maior estatura, 1,86 m. A gente pode dividir isso aqui em outros pontos específicos. Se a gente colocar um traço no meio, representa o valor da mediana, exatamente na divisão de 50% para cada lado, representa o valor da mediana. Caso a gente coloque um novo traço que divide essa parte aqui, que é a parte superior da mediana, a gente consegue dividir ela novamente no meio. Ficaria então 25% para cá e 25% para cá. A mesma coisa acontece aqui embaixo, só que são fragmentos diferentes da amostra. Então aqui seria os 25% sujeitos mais baixos, aqui os 25% sujeitos
mais altos em relação à parte abaixo da mediana. Muito bem. Se a gente fechar essa informação aqui, nós temos uma coisa interessante que nós vamos visualizar muito bem agora. Prestem bastante atenção agora. O ponto central, então, a gente chama de mediana. O ponto máximo e ponto mínimo, a gente chama de máximo e mínimo, ou então em percentil 0 e 100. O que significa o percentil? O percentil significa que abaixo desse valor não tem ninguém, tem 0% de sujeitos. Se a gente pegar o próximo percentil aqui, que poderia ser o percentil 1, ele é o primeiro sujeito com percentil. Mas se a gente pegar o 25, percentil 25, que é esse ponto exatamente que a gente dividiu o fragmento inferior da mediana aqui, ó, em duas partes iguais, nós temos 25% dos sujeitos neste valor aqui, nesta quantidade de estatura que foi medida daqui até aqui. Não sei quais são os valores que representam isso, mas é importante a gente destacar que são quantidade de sujeitos. Então, são totais de sujeitos, ou seja, 25% da nossa amostra está aqui nesse quadradinho. Esse quadradinho nós vamos chamar de quartil 1. Está aqui, ó, Q1, que é um quartil 1. Quando a gente passa para a mediana, a gente também pode chamar ela de percentil 50. Por quê? Porque 50% dos sujeitos estão abaixo da mediana. Muito bem. Quando a gente passa para o próximo ponto, nós temos o percentil 75. O percentil 75 é um indicador que diz o que para a gente? Que 75% dos sujeitos estão do mínimo ou do P0 até ele. Então, abaixo do 75 sobra 25 acima. Então, no percentil 75 ao 100, nós temos o quartil 4. Então, tem quartil 1, 2, 3 e 4. Por isso, são quartis. Então, são 4 partes de 100 que foram divididas aqui de acordo com a posição dos percentis que foram observadas aqui nesse cálculo. Quando a gente junta tudo isso, nós fizemos essa figura que representa tudo o que está apresentando lá, e a gente chama isso aqui de box plot. Box plot é uma forma de apresentação dos dados em intervalo interquartil, em quartil, em mediana, mínima e máxima. Então, os dados todos estão apresentados aqui e vários cortes, várias informações estão apresentadas nessa mesma figura. É muito importante a gente destacar aqui que o intervalo interquartil, então, nada mais é do que diminuir o valor do percentil 75 menos o percentil 25. Se a gente estiver falando em estatura, basta você localizar qual é o valor da estatura do percentil 25, diminuir pela estatura do percentil 75 menos 25. Então, você vai chegar ao resultado do intervalo interquartil. E o que ele significa? Significa os 50%, vejam aqui, 25 para cá e 25 para cá, 50% de sujeitos próximos à mediana. 25 para cada lado, então 25% acima, 25% abaixo da mediana. Este é o nosso intervalo interquartil, então é a nossa primeira medida de dispersão, um indicador de quão dispersos são os dados nossos em relação à tendência central. Conseguimos construir agora uma explicação, vamos passar para a próxima forma de medida, que é a variância. E a variância a gente precisa destacar que ela é calculada em relação à média. Então, trouxe novamente aqui o desenho da média com a nossa amostra de estatura e os resíduos que foram criados a partir da estatura de cada um dos sujeitos em relação à média. Muito bem, como que faz para calcular a variância e o que é a variância? Então, a variância, novamente, é uma medida de dispersão em relação à média. Em relação à média. Ela indica o quê? Indica o quão longe os resultados das avaliações nossas estão distantes da média. Só que o problema dela é que ela é uma avaliação, uma unidade que está ao quadrado. Vamos entender por que ela fica ao quadrado. Então vamos lá. O primeiro passo para calcular a variância é calcular o resíduo de cada sujeito. A gente já fez isso aqui, está em tracinhos, mas a gente tem que saber o valor. Como que calcula o valor do resíduo de cada sujeito? Olhem bem, é assustadora a equação porque é cheio de números, mas cheio de letras e poucos números, mas este x aqui com i e esse x aqui com traço nada mais são do que o valor que a gente observou de cada sujeito, que aqui é a média. Então, basta pegar o sujeito e diminuir pelo valor da média.
Cada sujeito aqui, 158 menos 173,9. 168 menos 173,9. E assim por diante. Cada um dos sujeitos. Em seguida, o que a gente faz? Cada resíduo deve ser elevado ao quadrado. Então, o valor do resíduo tem que ser multiplicado por ele mesmo, porque se a gente somar todos eles do jeito que está aqui, vai ser igual a zero. E a gente vai precisar somar todos eles depois. Então, nós vamos primeiro elevar a zero e depois nós vamos fazer o somatório desses resíduos. Isso aqui é a parte de cima da nossa equação. Então, passo 3, some todos os resíduos que foram elevados ao quadrado. Então, a gente multiplicou, 58 ao quadrado, somou. Depois, a gente divide por n-1. n-1 é a nossa população, a nossa amostra, menos um sujeito. A gente chama isso de grau de liberdade. Eu vou explicar lá na frente, nos testes, por que tem que atribuir esse menos 1 quando a gente fala em uma amostra. A gente vai entender qual é o conceito de grau de liberdade. Por hora, entendam que é necessário fazer essa redução quando a gente está falando de uma amostra. Se a gente está falando de uma população inteira, pode ser dividido por n. Muito bem, a variância foi calculada assim, mas o resultado da variância ela está ao quadrado. Não é tão interessante para a gente. Muito bem, vamos fazer ela como exemplo. Depois a gente descobre para que serve esse quadrado. Então, a primeira parte aqui que a gente fez, pegou todos os dados dos sujeitos que estão aqui em estatura e colocamos isso na equação. A equação é o somatório, por isso está aqui o somatório, dos resíduos ao quadrado. Somatório dos resíduos ao quadrado. Gravem isso porque isso vai estar na nova, isso vai estar em várias partes das análises que a gente vai executar. Uma parte da equação vai ser isso, vai ser o somatório dos resíduos ou dos erros ao quadrado. Então vamos lá. Primeiro então fez esse somatório dos resíduos ao quadrado, está aqui, fez primeiro a redução, calculou o resíduo, 15,9, 5,9, terceiro passo, então multiplicou por ele mesmo, colocou ao quadrado, antes de somar todos eles, e depois somou todos eles, deu 750. Então, passo a passo, a gente executou cada um dos passos, está aqui, chegamos a 750, passo 4 dividido por n-1, deu 83,43. Este é o resultado da variância. Então, a variância foi 83,43. Não sabemos o que isso significa, porque ela está em uma unidade ao quadrado. Então, o que a gente faz é extrair a raiz quadrada disso aqui. Então, o passo 5 de todo esse processo seria extrair a raiz quadrada da variância, e isso vai dar origem ao desvio padrão, que é uma unidade de dispersão muito mais aplicada, porque ela está agora sim em centímetros, e não em centímetros ao quadrado. Então, nós temos aqui o desvio padrão de 9,13 centímetros. Significa o quê? Que a partir da média, tanto para mais quanto para menos, os sujeitos têm uma dispersão de 9 centímetros de estatura. Isso é bastante coisa para a estatura. Porque nós temos só 10 sujeitos, então a variação aí vai ser um pouco maior. Muito bem, aprendemos a calcular tanto a média quanto a variância e agora o desvio padrão. Vou relembrar vocês que essa equação aqui, quero que fique gravado, essa equação então é a equação do desvio padrão, ela é facinho de aplicar, apesar da gente ler ela e ela parecer assustadora. Muito bem, acabamos a nossa apresentação de hoje. A ideia então de hoje foi revisar a forma de calcular tanto a média quanto as dispersões, mediana, então o que a gente chama de medidas de tendência central e medidas de dispersão dos dados quantitativos. Nas próximas aulas nós veremos o que como funcionam essas medidas quantitativas quando a gente aplica uma população, quando a gente aplica uma amostra maior, como que é o comportamento dessas variáveis. Então a gente vai ver o que significa distribuição normal, como que se calcula ela e como que se compreende o quanto ela pode ajudar na hora de fazer as nossas análises. Tudo bem? Qualquer dúvida, estarei à disposição.